Olá, grandonas! Estamos de volta. E aí a gente vai de atualizações, tá? Quando a gente vai se encontrar aqui pelo YouTube? Toda quarta-feira. Então, uma vez por semana, a gente vai ter vídeo novo aqui no canal. E a ideia, né, do vídeo de hoje, eu trouxe lá do Instagram. Então, você que ainda não me segue, vai lá, que é psicóloga Beatriz Silva. E eu abri uma caixinha de perguntas, né, falando sobre autoestima. E é esse tema que eu gostaria de trazer para a gente poder discutir e debater aqui hoje. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: a nossa autoestima, principalmente, né, o aspecto da nossa autoeficácia, que é essa percepção desse senso de realização que a gente tem, ele é fundamental para poder ajudar a gente a avançar na nossa vida. Porque se a gente não se percebe capaz de realizações, isso vira um empecilho, a gente trava. Então, é muito comum, e eu observo muito no consultório, na troca que eu tenho com as minhas amigas também, de uma busca muito grande por essa qualificação, então, um investimento muito grande em cursos, em qualificação, em livros, mas essa sensação, né, de não tô pronta, então isso vai gerando esse adiamento. E quando a gente está trabalhando, né, esse processo de autoestima, principalmente com essa vertente da autoeficácia, que o que que vem a ser isso, né? O que que vem a ser a autoeficácia? É essa percepção sobre o meu senso e a minha capacidade de realização das coisas. Quando eu não tenho isso estabelecido, a gente vai buscando esses reasseguramentos. Então, isso vai gerando esse adiamento, né? Porque vai virando um condicionamento de eu vou começar quando, eu vou dar esse passo e vou conseguir fazer isso quando eu terminar esse curso, quando eu terminar essa leitura. Sendo que quando a gente vai percebendo, a gente entrou num ciclo, porque cada vez mais vão tendo cobranças e vão tendo atualizações, vão tendo coisas novas que a gente vai esperando esse momento, né, de perfeição, de que todas as condições estejam prontas para a gente poder dar esse passo inicial. Então, eu resolvi trazer isso, né? Porque a gente está bem no iniciozinho do ano e eu vejo muito como é comum, né, a gente chegar no final do ano, muitas vezes com esse senso de não conseguir colocar os meus planos em prática, travei. Então, meu objetivo aqui é conseguir auxiliar vocês nesse sentido, né? Ajudar vocês com ferramentas, com reflexões, para a gente poder conseguir colocar isso em prática e chegar no final de 2026 com um senso de realização, de conquistas ali bem estruturadinho, que esse é o meu desejo para vocês, né? Que vocês consigam se perceber mulheres capazes de realizar os seus sonhos. E eu compartilhei, né, no Instagram que não é a evitação que vai resolver, né? Porque quando a gente está diante desses desafios, é normal que as nossas inseguranças, que as nossas vulnerabilidades, elas sejam ativadas. E muitas vezes a gente escolhe a evitação, esse adiamento, para poder dar conta disso. E ela não é a solução, né? Não é a evitação, ela traz um alívio momentâneo, né, para aquele desconforto, mas ela mantém a gente sem melhorar as nossas habilidades, sem caminhar em direção àquilo que a gente realmente deseja. E eu sei que é difícil, porque eu também tenho as minhas questões de autoestima. Estar aqui gravando conteúdo para vocês, né, seja lá pelo Instagram ou seja aqui no YouTube, me gera muitas inseguranças, me ativa em muitas vulnerabilidades. Eu tenho vontade, né, e já tinha pensado no canal desde 2019 ali, mais ou menos. Só que se expor é algo que é muito difícil, que mexe nas questões de autoestima. E durante muito tempo eu fui adiando essa ideia, né? Então, eu criei o canal em maio do ano passado. Então, essas são questões que também nos atravessam, né? Porque não é porque eu sou psicóloga que eu não sou humana, que as coisas também não nos atravessam, elas atravessam sim. E quando eu trago, né, para vocês essa questão do enfrentamento, eu sei da dificuldade que é, eu sei que não é confortável, eu sei que não é simples, não é algo, porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar, é só fazer. E não é só fazer, a gente precisa também conseguir trazer essa compreensão. E é aí que a terapia entra, né? Porque cada um vai ter as suas questões, vão ter ali suas dificuldades, então o processo psicoterapêutico, ele é muito importante para poder ajudar a gente a entender essas origens, conseguir nos fortalecer mesmo emocionalmente para poder fazer esses enfrentamentos, pensar nas melhores estratégias para o nosso caso. Então,
a terapia ela é esse processo muito importante. E tem uma questão que é bem simples e que me ajudou muito no meu processo, né, tanto psicoterapêutico quanto de vida mesmo, que é o caderno, né? E aí não é o caderno de terapia, porque eu falo também bastante sobre o caderno de terapia, mas aqui não é o caderno de terapia. Esse é um caderno que vai funcionar como se fosse um diário mesmo, né? Porque, eu não sei vocês, mas eu, criança, eu adolescente, eu tive diários, eu amava. E depois chegou um tempo que eu perdi esse hábito, e aí eu pensei que era em 2024 que eu tinha retornado a fazer esse processo de escrita, mas não foi 2023, então eu fiquei bem surpresa e bem feliz, assim, de rever. Não consegui achar o caderno de 2024, achei o de 2023, o de 2025 e o que eu iniciei agora em 2026. Para mim, esses de uma matéria funcionam, e foi inclusive esse que eu trouxe para vocês, para a gente poder conversar. Esse daqui, ó, foi o meu de 2023. Aí o de 2024, né? Como eu falei, eu não achei, não sei onde eu guardei. Esse daqui foi o de 2025. E esse daqui agora, bem lindão, eu amei essa capa. Achei que ela tem tudo a ver comigo. Ele é o de 2026, né? Então, o caderno, nesse processo de escrita, ajuda muito a gente. E aí tem algumas perguntinhas que quem não sabe muito bem por onde começar, né, se sente um pouco perdido, que a gente pode conseguir ali estabelecer. Então, a primeira delas é: o que que seria essa pessoa, né, segura, com autoestima para você? Porque muitas vezes isso vai variar de pessoa para pessoa, né? E a gente precisa conseguir ter essa compreensão do que é para gente. Então, essa é uma das primeiras perguntas que eu gostaria de deixar como sugestão, né? Qual é essa ideia que você tem sobre autoestima? Qual é esse grande desafio que vocês têm? Porque isso também vai variar. Então, um dos meus maiores desafios é exatamente esse: me colocar em situações onde eu me sinto exposta, né? Onde eu me sinto vulnerável, onde não tem esse conforto. Então, esse é um dos grandes desafios para mim. Então, pode ser que para outra pessoa seja outra coisa. Então, a gente vai também trabalhando dentro desse senso de conexão. Uma outra questão que eu gosto muito, assim, de sugerir para as minhas pacientes é: como eu me percebi hoje? Qual foi ali a emoção que eu tive mais contato? Como foi emocionalmente esse dia para mim? Porque às vezes a gente entra tanto no piloto automático, a gente está ali tão desconectado mesmo da nossa essência, da nossa vivência, que a gente nem percebe. E aí a gente fica com aquela sensação de que mais ou menos todos os dias foram a mesma coisa, e não são. E aí, a partir do momento que a gente se dispõe a responder sobre isso, né, perguntar, se questionar sobre como que eu me senti naquele dia, como que foi vivenciar aquele momento para mim, a gente vai ganhando também mais autoconsciência. E é ótimo depois também rever. Eu tenho por hábito ali, no finalzinho do ano, eu ir relendo o que eu vivi, pensando, e é muito bacana a gente ver, né, situações que a gente parecia que não iam ter soluções, a gente encontrando soluções para elas, a gente conseguindo pensar sobre isso. Então, também ajuda muito a gente a rever, a ver, tipo, poxa, agi errado aqui, como que eu posso consertar para da próxima vez ter uma resposta um pouco melhor? Então, isso também ajuda muito. E uma terceira pergunta que também pode ajudar a gente nesse sentido é: o que eu fiz por mim hoje? O que eu consegui exercer no meu cotidiano hoje, né? Para mim, com essa intencionalidade, com esse desejo mesmo de proximidade. E compartilhando um pouquinho para vocês, né, uma questão que funcionou muito comigo. Eu tinha muita dificuldade mesmo, assim, muita dificuldade de tirar um momento para poder fazer essas questões de cuidados pessoais, né? De passar um creme, de ter um cuidado maior mesmo. E aí, gente, eu sou muito limpinha, muito cheirosa, tá? Inclusive, esse é um dos maiores elogios que eu gosto de receber. Mas é sobre. Eu tenho dermatite, então, por exemplo, tirar o tempo para poder passar o creme da dermatite, de ter esse cuidado um pouco maior mesmo, né? E aí, uma coisa que eu passei a fazer é: a minha primeira hora do meu dia
eu dedico para isso. Então, eu começo o meu dia colocando isso em prática e facilitando, né? Tanto visualmente, então não fica mais dentro do guarda-roupa, fica visível para mim na minha penteadeira. Então, essas questões também ajudam muito a gente, né? E quando a gente se questiona sobre isso, a gente vai entendendo também o que a gente sentiu falta, porque às vezes a gente passa um tempão falando, tipo, nossa, eu queria fazer X coisa por mim, eu queria tanto fazer X coisa por mim, queria tanto fazer isso, queria tanto fazer, e que a gente não vai conseguindo colocar isso em prática. E aí, quando a gente se questiona sobre o que eu fiz por mim hoje, ajuda a gente a pensar nessas estratégias, ajuda a gente a perceber que, cara, se eu tô sentindo muita falta disso, é porque isso é importante para mim. Então, é muito justo que isso esteja ali presente na nossa rotina, é justo que a gente consiga traçar essas estratégias, porque às vezes vão ter coisas que vão demandar da gente uma programação um pouco maior, que vão demandar da gente uma atenção um pouco maior, às vezes um investimento financeiro também, mas na medida que isso vai ficando consciente, né, que a gente vai entrando em um contato maior com isso, a gente também vai traçando essas estratégias para poder tornar isso possível, para não ficar só no campo do desejo, mas a gente trazer isso para ações, né, que sejam mais concretas. Então, eu desejo muito que vocês consigam fazer esse movimento, né? Eu também estimulo muito o processo de criatividade, porque trabalhar essa questão manual ajuda muito. Então, pode ser que você tenha um caderno em casa que não tenha uma capa tão bonita ou que você não sinta assim que tenha tanto a ver com você, mas que você pode personalizar. Esse é um excelente momento para a gente poder usar aqueles adesivos que a gente ficou guardando lá na nossa da escola, né, que a gente não usou. Então, isso é também um movimento de conexão, de tempo que a gente tenha para gente. Então, a minha sugestão é essa. A gente vai se encontrar na quarta-feira da semana que vem, tá bom? E desejo que vocês já estejam com um caderninho de vocês, que vocês já tenham dedicado um tempo para poder bater um papo com vocês, de desenvolver essa autointimidade, né? Porque a gente também precisa desse movimento, né? A gente também precisa se escutar, a gente também precisa emprestar os nossos ouvidos à nossa própria voz, tá bom? E um beijão, até semana que vem. Tchau, tchau.